Olá, prezados alunos e alunas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no nosso curso de MBA em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde da Faculdade de Medicina do ABC. Me acompanhe aqui, nós estamos no módulo Auditoria em Saúde. Hoje nós vamos falar sobre auditoria médica. As nossas aulas anteriores estavam versando sobre a função do auditor como um elemento importante, a auditoria como um elemento importante para dar subsídios ao gestor, ao administrador na tomada das decisões. Eu quero reforçar essa ideia afirmando o seguinte, que o auditor é importante, ele instrumentaliza o gestor. Então, nós temos aqui a auditoria em saúde produz informações de qualidade para o apoio na gestão na área da saúde. Nas aulas anteriores, nós deixamos essa ideia bem certa, bem clara, de que você, na qualidade de gestor, na qualidade de administrador hospitalar, irá se pautar nos dados, no relatório do auditor, na tomada de decisões, principalmente quando você for organizar o seu planejamento estratégico na área da saúde, tá certo? E aqui nós começamos dizendo o seguinte, nós vamos para a resolução do Conselho Federal de Medicina 1614-01, porque nós vamos falar sobre a atividade do auditor médico. Tá? Eu vou só trabalhar com 3 categorias aqui da auditoria. Eu vou trabalhar isso, lembrando você que nós estamos ainda falando da saúde suplementar. Depois a gente vai discutir a auditoria voltada para o SUS. E aqui a fundamentação são poucas diferenças. Por exemplo, se você for falar em auditoria para enfermagem e auditoria em enfermagem e auditoria médica, as resoluções, né, dos conselhos, dos respectivos conselhos, são aplicadas tanto aqui na saúde privada, na saúde suplementar, como também na saúde pública. Então não vai haver diferença nenhuma, tá certo? Porque você tem a orientação do auditor, que ele vai ter que respeitar se estiver fazendo uma auditoria tanto no hospital público quanto no hospital particular, não muda a questão da resolução. Então eu vou trabalhar primeiro aqui com auditoria médica, eu estou seguindo a matéria da aula anterior, em que eu citei a auditoria médica, depois a auditoria na enfermagem e aí a auditoria odontológica. Então, terminando essa fase, nós vamos passar aqui para a auditoria do SUS e aí a gente vai desenvolver, claro, nós estamos aqui com o nosso conteúdo programático, tá certo? E aí a gente vai desenvolver as temáticas referentes ao módulo de auditoria. Então, eu vou voltar aqui, né, no Conselho Federal, na resolução do Conselho Federal de Medicina, e o artigo 5º, antes da gente começar a análise, só falando para vocês que eu vou pegar apenas os aspectos que interessam ao gestor hospitalar, aos aspectos que interessam ao administrador, porque nem todos os artigos, não vou falar de todos os artigos da resolução, porque existem artigos, se você quiser se aprofundar, pode baixar aí no seu computador e faça a leitura, então, né, da resolução do Conselho Federal de Medicina, faça a leitura na totalidade, mas aqui eu só destaquei os pontos principais para nós, como gestores hospitalares. Então, o diretor técnico ou diretor clínico deve garantir ao médico ou à equipe auditora todas as condições para o bom desempenho de suas atividades, bem como o acesso aos documentos que se fizerem necessário. Então, compete ao diretor clínico, compete ao diretor técnico do hospital ou a você também, gestor, a facilitar o acesso tanto do auditor quanto da equipe que está desenvolvendo a auditoria. E aqui eu quero partir de uma auditoria interna, tá? Depois, quando a gente for falar sobre acreditação hospitalar, que é o nosso próximo módulo, eu vou
desenvolver aqui uma atividade falando sobre a auditoria externa e a sua aplicação na acreditação hospitalar. Porque, na verdade, quando nós vamos ter acreditações, a gente acaba fazendo uma auditoria interna e aí a gente depois trabalha com uma auditoria externa, porque são necessárias, tá, as auditorias para quando vier a acreditação hospitalar, o hospital está bem organizado, com toda a documentação necessária. Eu sempre digo para os meus alunos, essa documentação, tudo aquilo que se faz para um hospital ser acreditado, para que ele continue desenvolvendo as suas atividades com excelência, ele precisa continuar colocando em prática toda aquela documentação, todos aqueles manuais que foram elaborados, né? A logística, fluxo de documento, dispensação de medicação. Então, isso tudo faz parte de uma boa atuação do gestor ou do administrador hospitalar num hospital. E a hora que chegar aí o auditor, chegar a equipe que vai auditar o hospital, o diretor clínico ou o diretor técnico precisa viabilizar a essa equipe e, veja, o acesso a toda a documentação. Então, nós estamos falando aqui nas questões que envolvem o prontuário médico, sobretudo o prontuário médico, termo de consentimento informado ou termo de consentimento esclarecido, as anotações da enfermagem também, atestados médicos que foram dados e que constam, por exemplo, dos computadores, tudo aquilo que for necessário. Pode ter uma auditoria no setor de recursos humanos, então precisaria facilitar, porque a auditoria é muito complexa, ela não envolve só questões na área da saúde, ela envolve, por exemplo, questões também de recursos humanos, por isso que a gente tem um módulo de recursos humanos, sempre com aquele objetivo de que você tenha uma visão. É importante que o gestor, é importante que o administrador hospitalar tenha uma visão ampla. Então, a hora que chegar o auditor médico, a hora que chegar a equipe que vai realizar a auditoria, compete não só a resolução do Conselho Federal de Medicina fala em diretor clínico ou mesmo no diretor técnico do hospital, mas compete a você também, gestor, a você também, administrador hospitalar, franquear o acesso, tá, do auditor a todos os documentos que se fizerem necessários para uma boa auditoria. Muito bem, seguindo aqui. O artigo 6º. O médico, na função de auditor, se obriga a manter o sigilo profissional, devendo sempre que necessário comunicar a quem de direito e por escrito suas observações, conclusões e recomendações, sendo-lhe vedado realizar anotações no prontuário médico, tá certo? Muito bem. Aqui é uma questão extremamente importante, porque o médico, auditor, vai ter acesso ao prontuário médico, não só ao prontuário médico, mas a outros documentos. Mas você sabe que o grande problema que nós temos no hospital ainda é o prontuário médico, porque muitas vezes o hospital não tem um manual de informação de como deve ser redigido o prontuário médico. Aí o pessoal disse, professor, não é possível que o médico não faça um registro adequado. Muitas vezes não, por isso que você tem que, você sabe, né? O médico não gosta, ele tem um grande problema com o documento. E para a gente colocar na cabeça do médico que o prontuário é importante, que o prontuário precisa ser bem escrito, não pode ter sigla, não pode ter rasura, porque, conforme eu falei na aula anterior, se houver uma ação judicial contra o hospital, eu estou bem documentado. Então, aqui, quando você vai para a auditoria, tem um outro problema. Sempre conversar com o auditor, que ele deve de manter sigilo, tá? Ele não pode comentar, e veja que a orientação é muito importante, porque ele tem que manter o sigilo, isso significa que ele não pode comentar com absolutamente ninguém, tá certo? A não ser que seja com a equipe de auditoria na elaboração do relatório, porque você tem a questão do sigilo médico, que é extremamente importante, e esse sigilo não pode ser quebrado. Se esse sigilo for quebrado,
Inclusive, o hospital pode ser processado. Se o paciente entender que ele teve o sigilo dele quebrado, o auditor tem a permissão para verificar o prontuário médico do paciente. Não há irregularidade nenhuma, aliás, até porque é a função do auditor, não só como auditor médico, quanto o auditor enfermeiro. Isso precisa ficar claro que o auditor enfermeiro tem sim acesso, ele tem autorização, inclusive existem pareceres do próprio Conselho Federal de Medicina que autorizam o auditor enfermeiro a ter acesso à documentação, até porque não teria lógica o auditor enfermeiro vai fazer uma auditoria no prontuário médico, e aí você deve estar pensando assim, professor, mas como que o auditor enfermeiro iria fazer uma auditoria no prontuário médico? Porque tanto o auditor médico quanto o auditor enfermeiro não podem interferir no tratamento do médico assistente. Isso é que é extremamente importante. Depois a gente vai ver o que dispõe o Código de Ética Médica sobre essa situação. Então, não pode o auditor, isso é bem claro, tá? Anote aí que o auditor não pode interferir no tratamento do paciente. Aí você vai dizer o seguinte, mas o conhecimento do auditor da enfermagem não é o mesmo conhecimento do que o auditor médico. Pois é, só que a auditoria não envolve tratamento. A auditoria não envolve o tratamento? Não, gente. A auditoria envolve a boa elaboração do prontuário médico. O prontuário médico está dentro dos parâmetros exigidos pelo Conselho Federal de Medicina para saber, por exemplo, se contém rasura, eu não preciso ser médico, né? Eu, até como advogado, quando eu faço a reunião com o comitê de revisão em prontuário médico, o que nós verificamos, o que o comitê verifica a comissão verifica é exatamente o que se nós estamos seguindo as normas do Conselho Federal de Medicina. É a mesma coisa quando eu falo em anotação da enfermagem. Tem auditoria em anotação da enfermagem? Claro que tem. O que o auditor vai verificar? Se não tem rasura, se a letra é legível, se não há nenhuma informação, nenhum registro de uma informação que não tenha nada a ver com o médico, com o paciente ali, certo? Se não tem nenhum número de celular anotado lá, porque às vezes é muito comum, o médico está fazendo a anamnese ou ele está fazendo o diagnóstico e aí alguém liga para ele e ele não tem onde anotar, anota um celular, anota uma informação no prontuário médico. Então isso tudo precisa ser corrigido. Então o auditor enfermeiro volto a dizer, o auditor médico ele não interfere no tratamento do paciente. Você pode até observar aqui, que o auditor tem que comunicar a quem de direito e por escrito suas observações. É por escrito. De que maneira? Por meio do relatório da auditoria. Ele faz o relatório, ele entrega para quem de direito. Olha lá. Então, são as suas observações, as suas conclusões e as recomendações, quer dizer, as soluções que ele tem, sendo-lhe vedado realizar a anotação no prontuário do paciente. Então, o médico auditor não pode realizar a anotação, tá certo? No prontuário do paciente. Ele tem que fazer um relatório para isso. Olha aqui, ó. É vedado o médico, na função de auditor, divulgar suas observações, conclusões ou recomendações, exceto por justa causa ou dever legal. Justa causa ou dever legal. O médico só pode quebrar o sigilo, o médico assistente só pode quebrar o sigilo em 3 ocasiões, em 3 momentos. Por uma determinação judicial, tá? Então, o juiz determina que ele entregue cópia do prontuário médico para juntar num processo, mas aí é bom você, como gestor, orientar o médico assistente de que precisa informar o juiz que no momento em que ele for juntar o prontuário médico naquele processo, aquele processo tem que ser sigiloso. Tá? Por que o processo tem que ser sigiloso? Por que ele tem que fluir a partir de agora
como segredo de justiça? Exatamente porque o prontuário médico é sigiloso. Então, por determinação legal. Aí você tem o dever legal e a justa causa, que são dois elementos extremamente importantes que podem, tá, exigir a quebra do sigilo. Mas isso nós estamos falando do médico assistente. E do auditor? Como o auditor não é o médico assistente do paciente, você não está falando aqui em uma determinação judicial, tá? Não se fala em determinação judicial. Se fala assim em dever legal, tá? Então nós temos as duas outras opções aqui. Dever legal ou justa causa. Dever legal ou justa causa, tá? Para a gente poder entender essa acepção do dever legal e da justa causa, nós temos que entender o conceito desses elementos para nós sabermos exatamente quando se pode. E aqui tem uma questão importante. Deixa eu voltar aqui, antes de nós falarmos da questão. É vedado ao médico, na função de auditor, divulgar suas observações, conclusões ou recomendações. Divulgar, tá certo? Quando a gente fala em divulgação aqui, o que a resolução proíbe que o auditor faça é divulgar. Ele não pode divulgar. Professor, mas ele vai fazer isso num relatório? Sim, isso não é divulgação. Quando ele vai colocar no relatório, quando ele coloca no relatório os dados, as recomendações, ele não está divulgando, ele não está quebrando. Mas aqui, mesmo assim, quando ele entrar, ele só pode entrar, tá? Excepcionalmente no tratamento, se ele perceber que o médico assistente está desrespeitando o dever legal, tá? Ou se ele está desrespeitando a justa causa, tá? Dever legal ou justa causa. Só que aqui cabe um parênteses também. Isso não quer dizer que o auditor pode quebrar esse sigilo do prontuário. Ele tem que falar ou com o diretor técnico ou com o diretor clínico, explicar a situação, tá? Nesses dois casos. E em outro caso que o auditor pode, além da justa causa e do dever legal, uma outra situação judicial que se tem é o fato de que o auditor pode interferir comunicando imediatamente com o médico assistente quando um paciente estiver fazendo um tratamento que vai colocar a vida do paciente em risco, tá? Risco de morte, tá certo? Quando um erro de diagnóstico, por exemplo, né, um erro a medicação foi equivocada, não sei, a gente fala em erro de diagnóstico e prognóstico. Então, aí tem que ter a intervenção imediata do auditor, mas o auditor tem que comunicar imediatamente o médico, tá certo? Tem que indicar imediatamente o médico assistente para saber o que eles vão fazer, para saber qual é a tomada de decisão do médico assistente. Então, é muito bom você, como gestor, como administrador, né, observar que o médico auditor só pode quebrar, tá? Vamos dizer assim, é uma questão de ética, ele só pode interferir no tratamento do paciente nesses três casos. Se o paciente estiver em risco de morte, o médico errou o diagnóstico e prognóstico, o médico assistente, mas o auditor tem que ligar imediatamente para o médico, tá certo? Sob pena de responder uma sindicância no Conselho Regional de Medicina. Ele pode interferir em razão do dever legal, tá certo? Ou justa causa. Então, são esses elementos que ele pode interferir. Caso contrário, tá? Ele não pode interferir no tratamento. Com relação à quebra do sigilo, não pode hipótese nenhuma como auditor. Ele vai colocar no relatório e vai entregar a quem de direito. O auditor não pode comentar absolutamente nada, sob pena aí de responder, tá certo? Perante o Conselho Regional de Medicina. A questão aqui de justa causa e dever legal são
conceitos que estão no próprio Código de Ética Médica, que ele permite essa quebra de dever legal. Então, vamos falar assim, dever legal, doenças que devem ser notificadas. Então, notificação compulsória. Então, ele tem esse dever. Exemplo, a malária. Malária está dentro do rol de notificação compulsória. Professor, eu estou começando agora a entender essa questão de gestão, né? Até estou aqui matriculado no curso. Como é que eu sei quais são as doenças de notificação compulsória? Você pode jogar no Google, né, notificações compulsórias, e aí você tem lá a relação de notificações compulsórias. Ou seja, o médico é obrigado a comunicar, tá certo? A questão agora do dever legal é uma outra situação, vamos colocar aqui, né? O que é o dever legal? O grande problema é a legislação, tanto a lei quanto a resolução, quando não definem a expressão, essas expressões dever legal. O que é um dever legal? O que é uma justa causa? Aí cabe à doutrina, cabe aos especialistas, cabe ao Conselho Federal de Medicina definir o que é justa causa, o que é dever legal. Tá? O que é a justa causa? Imagine você, tá certo? Que o auditor está fazendo lá a auditoria no prontuário médico, e aí ele descobre, lá, vamos imaginar que seja numa clínica ou no hospital, que concede o atestado para o trabalho. Tá? Concede lá o atestado para o trabalho. Aí vem uma discussão aqui que eu vou levantar, mas é uma questão ética, a gente não vai se aprofundar, eu só quero dar o exemplo. Aí o que acontece? Ele olha no prontuário do paciente que o paciente ou aquela pessoa lá está numa função de motorista, tá certo? Só que ele sofre de uma determinada, por exemplo, ataque epilético, ele sofre de ataque epilético, tá? Ele tem dever legal de comunicar isso, que aquele motorista não poderia exercer aquela função, porque ele poderia ter um ataque epilético, ele pode sim exercer uma outra função, mas aquela função em si, ele estaria quebrando, o auditor ele estaria quebrando o sigilo? Não, nesse caso não, porque é um dever legal, Então, veja, nesses casos aqui, o auditor, tá certo? Pode, mas quando você fala, o meu medo, o que eu quero deixar bem claro é quando você fala de quebrar o sigilo, tá? Como ele coloca aqui, não é dele sair falando, não. É dele conversar com o diretor clínico, conversar com o diretor técnico ou mesmo com o diretor administrativo. O gestor está responsável por aquele setor e aí sim o gestor toma as providências cabíveis quando for de sua alçada ou leva para o seu superior para que as providências sejam tomadas, tá? É a única, essas três hipóteses que eu falei para você, é que o auditor pode interferir, tá? Muito bem, olha lá. Então, aqui tem uma outra questão importante, que o médico, na função do auditor, não pode, em seu relatório, exagerar ou omitir fatos decorrentes do exercício de suas funções. Você pode observar, depois a gente vai falar da postura do auditor, tá? Na hora que ele vai fazer a auditoria, mas você pode observar que o auditor é uma pessoa que ele tem uma orientação do exercício da sua profissão, e no caso específico aqui do auditor médico, ele não pode exagerar de forma nenhuma, né, nas suas anotações, e não pode também omitir informações. Então, o código, a resolução, censura o exagero. É uma questão simples, uma questão que pode ser resolvida. Ele exagera, ele extrapola, ele carrega na tinta, como nós falamos. Ou ele omite informação. Ele não pode omitir informação, porque senão ele estará respondendo também por omissão. Poderá, inclusive, ser representado, tá certo, no Conselho Regional de Medicina
em razão da sua omissão. Então, o auditor precisa ser muito ponderado, tá certo? Então, finalizamos aqui a nossa aula de número 4. Espero vê-los aqui na aula de número 5, que nós iremos continuar falando sobre o auditor médico. Até mais!